Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Estamos aqui transmitindo a mensagem do culto de hoje, Deus é o socorro. A campanha Deus é o socorro, campanha essa que Deus tem realizado grandes milagres. Então, meu irmão, você que está na campanha e você também que não está na campanha, gostaria de trazer uma palavra hoje da parte do Senhor, diretamente para o teu coração, para que venha aumentar a tua fé. A palavra de Deus diz que o crer vem do ouvir a palavra de Deus. É quando nós ouvimos a palavra que a nossa fé aumenta. Qual é o maior exercício de fé? É ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus é o martelo que despedaça a rocha. E esse martelo que despedaça a rocha que nos traz essa grande verdade. O Senhor Jesus mesmo disse: vós está liberto pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que nos dá a vitória. Então neste culto, Deus é o socorro. Você que está nesta campanha, aí na sua casa, por conta de todos esses acontecimentos, por causa do vírus, nós não estamos transmitindo na igreja, nós não estamos fazendo culto na igreja, mas estamos transmitindo a palavra aí para o seu lar. Você que está na sua casa, saiba que Deus estará te visitando hoje, estará te abençoando poderosamente. Te convido para que você faça a meditação comigo no livro de Salmo, Salmo 23, verso 4. Esse versículo nos traz uma grande verdade acerca das bênçãos do Senhor. Salmo 23, verso 24 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então esse versículo ele nos traz 4 grandes verdades. Quando a palavra de Deus expressada nos nossos corações, ela vem fazer efeito, essa verdade, ela é uma grande arma. Então a palavra de Deus diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. O que significa o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte são momentos tenebrosos, são momentos de luta, são momentos difíceis que nós passamos pelas nossas vidas, que muitas das vezes nós achamos que não vai ter mais saída. Muitas das vezes no vale da sombra da morte as coisas parecem ser tão difíceis que não há nenhum socorro. Mas o nosso socorro vem do Senhor, porque Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro. Então nós entendemos que mesmo que nós estivéssemos em um momento difícil, pelo vale da sombra da morte, passando por um momento difícil, momentos tenebrosos, o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente. Então no vale da sombra da morte, nos momentos mais difíceis da nossa vida, sempre há uma solução, sempre há uma escapatória, sempre há uma saída. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em criar saídas no momento mais difícil. Então o nosso Deus é especialista em resolver todos os tipos de problema. Muitas das vezes nós olhamos no vale da sombra da morte, nós olhamos para a dificuldade. E nós olhamos até para a própria morte. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor Jesus, para que assim nós possamos realmente tomar posse da bênção, tomar posse da vitória. Portanto, meu irmão, mesmo que você esteja andando por um momento difícil, por lugares tenebrosos, pelo vale da sombra da morte, seja mediante uma enfermidade, seja mediante um problema financeiro, porque agora, nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, o mundo tem falado em um caos e tem vivido um caos. Quantas pessoas já estão passando necessidade? Quantas pessoas já estão passando provações? Justamente por conta dessa situação que nós estamos vivendo atualmente no mundo. Só que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente da angústia. O nosso Deus é aquele Deus poderoso que tirou água da rocha para matar a sede do seu povo. Aquele Deus poderoso que durante 40 anos, quando o seu povo vagava pelo deserto, ali também não tinha empresa funcionando. Ali no deserto não havia como fazer uma grande agricultura. Ali no deserto não tinha nenhuma forma de assinar a carteira das pessoas. E aquele povo andando por aquele deserto durante 40 anos, o nosso Deus, Ele foi socorro bem presente na vida desse povo. No momento da sua sede, Ele mandou água, tirar água da rocha para matar a sede do seu povo. No momento da fome, Ele mandou o maná que descia do céu todos os dias para matar a fome do seu povo. Então esse Deus é o Deus que cuida de nós, é o Deus da nossa providência. Portanto, meu querido irmão, você que está vivendo nesse vale, você que está passando pelo vale da sombra da morte, creia que Deus já está te dando vitória em nome de Jesus. Uma segunda grande verdade que esse
que essa palavra nos mostra é justamente quando ele diz: não temerei mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, nós não podemos temer o mal que abate, que assola a humanidade. Nós não podemos temer o mal que tem se levantado contra toda a humanidade em geral. Esse mal, com certeza, Deus já providenciou uma escapatória. Porque ainda que nós estivéssemos andando por este vale, vivendo no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Porque essa é uma grande verdade. Temer vem de temor, vem de medo. Então, quando nós exercemos medo, nós aniquilamos a nossa fé. Então, a fé, ela tem que ser verdadeira e sem medo. Então, nós temos que entender que nós servimos um Deus poderoso. Um Deus que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Então, nós não podemos temer este Deus, temer este mal, porque este Deus, ele é poderoso para nos dar a vitória. Então, não podemos temer mal algum. Essa é uma grande verdade. Não temas, não tenha medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de coragem, a intrepidez do Espírito Santo na nossa vida. Então Deus quer que você tenha coragem nesses momentos difíceis, nesses momentos tenebrosos. Uma terceira grande verdade que nos mostra nesse versículo: tu estás comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, por que nós não temos medo? Porque Deus está conosco. Por que você não pode temer? Porque Deus está com você. Ele disse na palavra dele: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os dias ele se faz presente. Vem luta, às vezes você se faz uma pergunta: se Deus está comigo, por que vem esses momentos difíceis? Se Deus está comigo, por que Ele permite que eu vá no vale da sombra da morte? Agora, uma coisa que você tem que entender: Deus não disse, o Senhor Jesus não disse que nós não teríamos problema. Ele não disse que nós não teríamos dificuldade. Pelo contrário, Ele disse que nós teríamos problema. Ele disse que nós teríamos momentos difíceis. Ele disse que verdadeiramente coisas desagradáveis aconteceriam. Mas Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então Ele disse: nesse mundo tereis aflições. Então, quando o Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, Ele está dizendo que nós vamos ter problema. Ele está dizendo que nós seremos afligidos de alguma forma. Mas Ele também disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, em vez de estar com medo, em vez de estar ali se escondendo, nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter coragem. Porque Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele venceu o mundo, Ele foi afligido, Ele foi crucificado na cruz, mas Ele venceu. E a palavra dele diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então creia, assim como Jesus venceu, você também vai vencer nesse vale da sombra da morte. A quarta grande verdade que essa palavra nos diz: tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Então essas duas coisas que nós devemos analisar para nós podermos entender. A vara e o cajado. Então o pastor de ovelha, ele anda com o cajado. O cajado que do lado de cima é curvo, do lado de baixo é pontiagudo. Então quando o lobo vem para afligir as ovelhas, quando o lobo vem para atacar as ovelhas, ele usa o lado pontiagudo, que o cajado ali se transforma em uma vara. Então a vara é para justamente nos dar livramento. A vara é justamente a correção. A vara é justamente para que nós possamos receber vitória. Então a palavra de Deus, ela funciona como uma vara, executando certas coisas. O teu cajado me consola. O cajado, no momento que aquele lado curvo do cajado, quando a ovelha ela sai do seu aprisco, então ali o Senhor, mediante o cajado, Ele pega a ovelha e traz de volta. Então o Senhor sempre está nos trazendo de volta para os seus caminhos, porque o cajado dele é um consolo.
Então a palavra de Deus pode muitas vezes nos corrigir, e às vezes pode até doer, mas também nos consola, porque a palavra do Senhor é consolo para a nossa vida. Então nesses momentos difíceis, que você tem andado pelo vale da sombra da morte, não fique afligido, não fique com medo. Saiba que Deus até corrige, mas aí vem o consolo do Espírito Santo sobre a tua vida. Então o Senhor quer te consolar, Ele quer te alegrar. A Bíblia diz que Ele nos ungiu com óleo da alegria, para que nós sejamos alegres mais do que os demais. Então, enquanto muitos estão aí apavorados, preocupados, né? Outros estão aí entrando em crises, né? Digamos assim, por conta de algumas coisas que têm acontecido, e até mesmo pelo fato de ficar em casa, porque a pessoa que costuma sempre estar na rua, quando está em casa, se sente preso, mas que nós devemos permanecer, esperar a vitória do Senhor. Então, se nesse momento é um momento de ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos esperar a vitória, e nesse momento é que Deus estará trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam e confiam. Então, se você espera no Senhor, se você confia no Senhor, Ele está trabalhando ao teu favor. E com certeza, Ele estará abrindo portas aonde não tem porta. A Bíblia diz que Ele tem a chave que abre todas as portas. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, Deus está abrindo uma porta de bênção na tua vida neste dia. Meu querido irmão, você que está me ouvindo nesta hora, saiba que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Tudo isso vai passar. Esse vale vai passar, a sombra da morte vai passar. Por quê? Porque nós não temeremos mal algum. Nós confiamos no Senhor. Ele está conosco, tu estás comigo, Deus está comigo, está contigo. Ele está conosco para nos dar a vitória. A vara e o cajado nos consola, a palavra dele às vezes nos corrige, mas também nos consola. Então nesse momento difícil, nesse momento de aflição, Deus já está entrando com providência na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estarei fazendo uma oração nesta hora, pelos nossos irmãos que estão em campanha. Você que está em campanha, você estará apresentando a tua campanha agora enquanto eu oro por você. E você que não está em campanha, que está me acompanhando nessa mensagem, também estarei estendendo esta oração até você. Então ore comigo nesta hora em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor meu Deus, mesmo que nós venhamos andar no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco para nos dar vitória, está nos guiando, Senhor, nesses momentos difíceis. Te apresento agora esses irmãos que estão nessa campanha, neste desafio de vitória. Senhor meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre eles, que o Senhor venha alegrar o coração deles e que o Senhor venha abrir as portas que se encontram fechadas. Em nome do Senhor Jesus, eu já declaro a bênção sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória, e que nesta campanha, a vitória já é tua, para a honra e glória do Senhor. Também, meu Pai, eu estendo agora essa oração a todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Que o Senhor venha entrar com providência, e mediante a fé dele, mediante nisso que eles acreditam que a tua palavra nos ensina, que o Senhor venha dar vitória agora na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, seja abençoado, que Deus em Cristo te abençoe de uma forma poderosa.